Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu irei refutar mais uma vez o meu grande amigo Alon Briga, discípulo de Lucas Vanzoli. Bem, no ano passado eu fiz 3 vídeos a respeito desse tema, tá? Trindade, Mateus 28:19, tá? E o livro do Papa Bento XVI, Introdução ao Cristianismo. Nesses vídeos, eu refutei o nosso amigo Alon, né, o Alon Briga, porque ele insinuava que o Papa Bento XVI, no seu livro, afirmou que o termo Pai, Filho e Espírito Santo foi acrescentado no Evangelho de São Mateus entre o segundo e terceiro século. E nesses 3 vídeos eu refutei maravilhosamente, né, o nosso amigo Alon Briga. Ele saiu chorando, como sempre, né, se borrou todo ainda. Porém, por incrível que pareça, essa semana eu acabei descobrindo um artigo escrito por esse herege, no qual novamente ele tenta sustentar, tá, essa heresia satânica, se utilizando novamente do livro do Papa Bento XVI. Eu irei até ajudar o meu amigo Alombriga fazendo a divulgação do seu blog. O blog dele se chama Nascidos de Mulher. Por quê? Esse blog dele mal é acessado pelos protestantes, muito menos pelos católicos, né? Mal aparece no Google, só para você ter uma ideia. E por sinal, eu nunca vi um protestante usando um artigo que ele escreveu dentro de um debate, tá? Isso, né, é uma questão de credibilidade, né? Se nenhum protestante usa nenhum artigo no qual ele escreveu, é porque a credibilidade dele dentro do próprio protestantismo é baixa, tá? Para os católicos que querem um pouco de diversão, acessem o blog do nosso amigo Alombriga. Vocês irão se divertir. Para aqueles protestantes que querem sentir um pouco de vergonha alheia, também acessem ao blog do nosso amigo Alombriga. Alguns deixarão de ser protestantes, com certeza, tá ok? Então vamos começar a refutação. Recapitulando o tema dos primeiros vídeos, tá? Lá no mês de julho do ano passado, ele postou no blog do Lucas Banzoli a seguinte informação: Lucas Banzoli, veja aqui uma adulteração descarada feita nas escrituras pelo catolicismo romano, e a confissão é do próprio Papa, tá? E deixou aqui um link de acesso. Esse link, né, de acesso era de um site protestante, no qual ele, sem nenhum tipo de consulta ou pesquisa, ele viu, né, o que o site escreveu e saiu divulgando a porcaria que o site escreveu. Na verdade, o site enganou, né, o nosso amigo Alombriga. E no site dizia assim: a tradução feita, tá, do livro do nosso, né, maravilhoso Papa Bento XVI, quando ele ainda era cardeal, dizia assim: a forma básica da nossa profissão de fé, a profissão de fé é o símbolo apostólico, o credo, né? Trinitariana, e ele coloca entre parênteses Mateus 28:19. Porém, esse Mateus 28:19, nessa parte do texto, não existe, foi acrescentado pelo site para tentar ludibriar pessoas, como o Alombriga, que não faz nenhum tipo de pesquisa. E tudo que é contra o catolicismo ele acredita. E o texto diz assim: tomou forma durante o curso dos séculos segundo e terceiro, em conexão com a cerimônia do batismo, medida em que seu lugar de origem está em causa. O texto, aí ele coloca o texto, tá? O texto existe, mas Mateus 28:19 não existe. E diz assim: veio da cidade de Roma. O que acontece? O site tentou insinuar, tá? Insinuar que a forma trinitariana de Mateus 28:19, né, foi acrescentado no segundo e terceiro século no Evangelho de São Mateus pela Igreja Católica. E o nosso amigo Alombriga saiu divulgando essa porcaria como se tivesse descoberto a América, né? O que acontece? Esse texto, quem quiser observar, eu não vou aqui falar exatamente, dar uma explicação a respeito disso, porque o link de acesso aos vídeos que eu fiz refutando essa porcaria vai estar na descrição deste vídeo, tá? Então é só acessar e ver a refutação que eu fiz a respeito disso. Mas enfim, só dando uma resumida, na verdade, Bento XVI, nessa parte do texto, nem cita Mateus 28:19, ele está falando apenas do credo apostólico. E o texto sugerido aqui, nessa tradução feita pelo site, que foi muito mal feita, por sinal,
diz a respeito apenas do credo apostólico, tá? Do texto do credo apostólico. E quem quiser observar, assista ao vídeo, tá? O que acontece? Depois que eu humilhei o Alombriga, né, refutando ele da forma mais fácil, né, que eu encontrei, ele chorou, esperneou, fez todo aquele blá 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 protestante, né, com sofismas, embustes, e acabou sumindo. E aí, então, o que acontece? Ele foi lá e escreveu um artigo a respeito disso, e novamente ele tenta insinuar que Bento XVI afirma neste mesmo livro, tá, que o Evangelho de São Mateus foi adulterado pela Igreja Católica, acrescentando o termo Pai, Filho e Espírito Santo no capítulo 28, no versículo 19. E para sustentar novamente essa ideia satânica, ele pegou uma outra parte do texto, fazendo toda aquela manipulação, adulterando as palavras que existiam nesse texto, tá? E fazendo toda uma manipulação para tentar enganar o leitor. O pior, ele só enganou ele mesmo, porque nem os protestantes acreditaram no que ele escreveu. Mas eu estou aqui, o Cris Macabeus, eu gosto muito do meu amigo Alon, porque eu não existiria se o Alon não existisse, tá? E eu novamente irei refutar este herege, humilhando da melhor forma possível, assim como eu gosto de fazer. Nesse momento, eu vou colocar aqui o que ele escreveu no blog de merda dele. Prestem atenção. Ele diz assim: por que a mudança drástica? Aliás, deve-se perguntar quem estaria interessado nessa forma trinitária suspeita, olha só, suspeita, de Mateus 28, 18 e 19. Observe esse texto do cardeal Joseph Ratzinger, ex-pontífice Benedito, né, que é Bento XVI, na verdade. Ele tenta escrever de uma forma bem intelectual, mas é o Bento XVI, apresentado em seu livro Introdução ao Cristianismo. Prestem atenção no texto que ele citou, tá? A forma básica de nossa profissão de fé, ou seja, o símbolo apostólico, o credo apostólico, teve sua formação durante o curso do segundo e terceiro século, tá? Em conexão com a cerimônia do batismo, até aí tudo bem. Até onde se pode relacionar sua origem, o texto vem da cidade de Roma. O texto que ele está sendo mencionado, né, que ele está mencionando, é o credo apostólico. Esse é o texto que ele adulterou no primeiro vídeo. Observem que aqui ele tirou a adulteração, porque já foi refutado no primeiro vídeo. E ele continua escrevendo assim, tá? Provavelmente, durante o segundo século e ainda mais no terceiro, a originalidade da simples fórmula tríplice, a qual simplesmente utiliza o texto escrito de Mateus 28, foi alongado. Meu Deus do céu, preste atenção no que esse cara escreveu. Foi alongado. Bento XVI, vocês ouvintes, ele está explicando aqui a respeito do credo apostólico e do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não está ensinando ninguém a malhar, tá? Ele não está dando uma aula de workout, não. Ele não está, né? Ele não está fazendo isso, não. Ele está ensinando uma coisa religiosa. O cara escreveu aqui, ó, foi alongado. Alongado o quê, meu filho? Você adulterou o que Bento XVI escreveu. Eu vou mostrar isso, mas continuando. E ele diz assim: no meio da sessão. Que sessão, cara? Isso aqui demorou 2 séculos. 2 séculos. Que sessão? Tá, foi mais uma adulteração. Vou explicar depois. Isso é sobre a questão do crer em Cristo. Aqui, depois de tudo, o elemento decisivo para o cristianismo estava envolvido e considerou-se necessário dar-lhe, no âmbito da questão, como um breve resumo do que Cristo significa para os cristãos. Tá? E aí ele coloca aqui o livro, né, que é Introdução ao Cristianismo. E ele continua dando a explicação. A ideia aqui exposta requer atenção. Lógico que requer atenção, ele vai manipular tudo aqui. Para observar a referência à fórmula tríplice de Mateus, que melhor e mais claro testemunho para mostrar a origem da inserção longa de Mateus 28, 19, que está feita pelo ex-papa. Tá? Eu não entendi muito bem o que ele quis escrever aqui, mas um pouquinho mais para frente vocês entenderão a manipulação. Tá? Sabiamente, e sendo
né, sabiamente e sem medo de cometer erro algum. Ele declara que a fórmula tríplice do credo apostólico está associado como sequência daquilo que posteriormente veio a ser tido como um alongamento. De novo, ele fala alongamento, cara. O Papa não está ensinando ninguém a malhar, tá? O Papa não está é, dando uma referência de alguma academia, de alguém que quer fazer musculação. Está falando sobre o credo apostólico apenas. Eu não sei de onde ele está tirando o alongamento aqui. Mas tudo bem, vamos continuar. Da declaração de Mateus, o cardeal está dizendo que esse alongamento em Mateus 28:19, alongamento em Mateus 28:19, prestem atenção nisso que ele escreveu, gente. Eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui foi uma manipulação descarada de um sujeito picareta, cara. Eu não vou nem falar assim o que realmente ele é, porque começa e acaba com dor, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Foi realizado por volta do século III, tá? Quando o credo apostólico foi elaborado. O que exatamente ele está insinuando aqui? Né? Ele está insinuando que o credo apostólico foi elaborado, porque é isso que o texto de Bento XVI diz, que o credo apostólico foi elaborado por volta do segundo e terceiro século, porém ele insinua que o texto de Mateus 28:19, tá? Mateus 28:19, também foi elaborado no segundo e terceiro século. Não adianta, cara, é uma criança berrenta, velho. Aquela criança que você tira a chupeta, o cara fica chorando atrás da chupeta de novo, cara. E assim, vocês irão perceber agora a manipulação e a adulteração que ele fez no texto para tentar justificar essa heresia. Tá? É coisa de Satanás, velho. Isso é uma coisa satânica. Você que é católico, está debandeando para o lado protestante, preste atenção no que você vai se transformar. Você vai se transformar num picareta desse aqui. Isso aqui é um picareta, cara. Ele chega na casa dele e não tem vergonha na cara de olhar para os familiares e falar assim: eu passei um vexame na internet, porque eu tive que mentir para justificar. Não sei, eu não posso nem chamar isso de fé, tá? Porque não existe uma fé em que você precisa mentir a respeito de alguma coisa. Agora eu vou mostrar para vocês, ouvintes, a primeira manipulação que esse protestante picareta fez no texto de Bento XVI, tá? Preste atenção. Ele escreveu assim, citando o texto de Bento XVI. A fórmula básica de nossa profissão de fé teve sua formação durante o curso do segundo e terceiro século, tá? Em conexão com a cerimônia do batismo, até onde se pode relacionar sua origem, o texto vem da cidade de Roma. Então ele começa provavelmente durante o segundo século. Prestem atenção. Onde está ali, né, onde eu coloquei aquelas duas setas em vermelho, onde termina cidade de Roma e já começa em provavelmente. Na verdade, entre a cidade de Roma e o provavelmente existe todo um contexto que ele retirou, ele suprimiu dali do texto de Bento XVI, tá? Desse contexto, ele retirou uma parte do texto para manipular, tá? O que Bento XVI escreveu. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo Alon, né? O Alon Briga, tá? Eu não sou nenhum doutor na academia de letras, como o Lucas Banzoli, por exemplo, tá? Mas quando você cita um texto que foi escrito por uma outra pessoa e você tenta, de alguma maneira, retirar uma parte dele para diminuí-lo, né? Ou deixar uma explicação um pouco melhor, você tem que colocar uma coisa chamada reticências, tá ok? Entre parênteses ou colchetes. Assim, aquele que estará lendo aquilo que você postou saberá perfeitamente que uma parte do texto, né? Uma parte do texto foi retirado daquele contexto, tá? Você não colocou os parênteses, nem os colchetes e uma reticências dentro. Você não fez isso, meu amigo. Você simplesmente manipulou o texto, dando a entender que de cidade de Roma já pula para provavelmente e não explicou ao leitor
que existe todo um contexto entre essas duas palavras. E eu vou colocar aqui o que você, tá, retirou do texto de Bento XVI. Por quê? Porque é exatamente a explicação daquilo que você adulterou, tá? É exatamente a explicação daquilo que você tentou manipular. Preste atenção em todo o texto que existe entre a cidade de Roma e o provavelmente. O que ele retirou do texto está escrito assim: de Roma, que é a cidade de Roma, tá vendo? Eu coloquei num quadradinho vermelho ali, e embaixo eu coloquei provavelmente, também em quadradinho. E no meio eu estou colocando o texto que ele retirou, tá? Enganando o leitor. Aliás, né? Quem é que leu o blog dele? Não existe alguém que leia esse blog. Mas tudo bem, tentando enganar ele mesmo. Ele diz assim o texto: contudo, seu lugar interno de origem é a liturgia, ou, mais exatamente, o batismo. O rito batismal fundamentalmente orientava-se pelas palavras de Cristo: ide, fazei discípulos a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui sim ele cita Mateus 28:19, porque foi o texto usado, o texto bíblico usado durante o segundo e terceiro século, né, para a elaboração do credo apostólico, tá? E ele está falando que esse texto também foi usado para o batismo em nome da Trindade. E continuando, ele diz assim: de acordo com esta ordem, o batizado ouvia três perguntas. Preste atenção nisso aqui. Três perguntas, porque isso aqui é a resposta do que ele manipulou, tá? Três perguntas. A primeira: crês em Deus Pai Todo-Poderoso? A segunda: crês em Jesus Cristo, Filho de Deus? E a terceira: crês no Espírito Santo? São três perguntas. Então, quando o adulto se batizava na época, tá? Se fazia essas três perguntas, tá? A pessoa que estava sendo batizada respondia sim, né? Crês em Deus? Sim. Crês em Cristo? Sim. Crês no Espírito Santo? Sim. Tá? E continuando, diz assim: a cada uma das perguntas, o batizado respondia: creio, sim, eu creio, sendo de cada vez mergulhado na água. Portanto, a fórmula mais antiga do símbolo realiza-se em tríplice diálogo e está enquadrada no rito batismal. Depois de ter retirado essa parte do texto, ele ainda tenta dar mais uma explicação. Preste atenção. A parte de cima eu já li, agora eu vou ler a parte de baixo. Também o cardeal disse que a simples fórmula tríplice, a qual usa o texto Mateus, foi alongado durante a sessão. Preste atenção. Olha, aqui começa toda a manipulação e a adulteração. Prestem atenção. O texto de Mateus foi alongado, né, no workout, né? Oh, tá fazendo alongamento, indo para academia, tá? Então, o texto de Mateus foi alongado durante a sessão. Que sessão, cara? Tá? Ele tentou induzir, né, o leitor a acreditar que existiu tipo uma assembleia e nessa assembleia a única ali se decidiu adulterar o texto de Mateus, né? Na verdade, o Bento XVI diz que toda essa formulação durou praticamente um século, tá? Não foi uma sessão. Eu vou mostrar que isso aqui também foi mais uma adulteração satânica que este picareta fez. E aí diz assim: que quer dizer isto? Isto quer dizer que quem criou o credo apostólico teve como base Mateus 28:19. Realmente teve como base Mateus 28:19. Isso está explicado no próprio texto de Bento XVI. Mas observe cuidadosamente que o cardeal não diz que Mateus 28:19 continua a fórmula tríplice, mas sim que quem criou o credo o alongou. De novo alongou, cara. Esse cara tá ficando maluco, pirado. E aí ele diz assim: veja as suas palavras, a qual simplesmente usa o texto escrito em Mateus 28:19 foi alongado durante a sessão com respeito à questão de crer em Cristo.
Na verdade, essa frase aqui, retirada do texto, foi toda manipulada e adulterada. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Ele adulterou tudo aqui, tá? Ele fez, como se diz, ele fez aquilo que ele faz com a Bíblia Sagrada, né? Mas vou continuar a explicação dele. Assim, a fórmula tríplice não é de Mateus original em hebreu, tá? Mas sim do credo apostólico do século III, como o leitor pode ver. E mais, ao dizer que ela foi alongada durante a sessão, meu Deus do céu, o cara está batendo nessa tecla igual uma criança birrenta, que Mateus foi alongado, meu Deus do céu. Com respeito à questão de crer em Cristo, está dizendo que para os criadores do credo apostólico, não era correto a declaração original de Mateus, no qual Cristo manda ir pregar o evangelho em meu nome, mas alongaram, adicionaram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro eu mostrei a manipulação, onde ele retirou parte do texto sem mencionar isso ao leitor. E agora eu vou mostrar a adulteração, ou as adulterações que ele fez. Prestem atenção, tá? A parte de cima é o que ele escreveu, e a parte de baixo, em branco, é o texto original de Bento XVI. Preste atenção. Então ele diz assim, começa lá no provavelmente, tá? Onde tem a reticências ali entre colchetes, é onde ele retirou aquela parte do texto que falava do batismo, tá? Mas isso não vem no caso agora. Eu só vou mostrar a adulteração. Ele diz assim: provavelmente durante o segundo século e ainda mais no terceiro, a originalidade da simples fórmula tríplice, a qual simplesmente utiliza o texto de Mateus 24, foi alongado, tá? No workout, fazendo musculação, no meio da sessão, isto é, sobre a questão de crer em Cristo. Tá? Esses três quadradinhos aqui, prestem atenção. Esses três quadradinhos que eu coloquei em vermelho foram as adulterações. Observem o que realmente está escrito no texto de Bento XVI. Lá embaixo, tá? Onde está em branco, tá? É o texto original. Provavelmente ainda no correr do segundo século, mas sobretudo no terceiro século, tá? Ou seja, entre o segundo e terceiro século, a fórmula tríplice, tão simples e reproduzindo apenas o texto de Mateus 28, sofreu um desdobramento, tá? Não é alongamento, tá? Alongamento é uma coisa, desdobramento é outra. Sofreu um desdobramento em sua parte média, não tem nada de seção aqui. É em sua parte média, tá? E eu vou explicar o que significa essa parte média. Não tem nada de assembleia, sessão, culto, qualquer coisa parecida. Não tem nada disso, tá? Ele está falando exatamente a parte média do texto, né? Do texto, na questão do batismo. E, continuando, Bento XVI escreveu, ou seja, na pergunta sobre Cristo, tá? Ele não está falando que o desdobramento foi no texto de Mateus 28, 19, e sim na pergunta sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. Qual pergunta era essa? Essa pergunta está contido, tá? O conteúdo desta pergunta está naquele texto que ele retirou, né? Que ele retirou manipulando, onde tem ali, ó, onde eu coloquei em azul, o colchetes e as reticências, tá? Essa pergunta, tá? Está dentro do contexto ali inserido, no qual ele retirou e enganou, né? Ou tentou enganar aqueles que, né? Se é que existe alguém, né? Mas aqueles que leem, né? O artigo que ele escreve. Observem de novo, tá? Primeiro, tá? Ele modificou desdobramento por alongamento, tá? Desdobrar é alguma coisa que está dobrado, alguma coisa que possui um conteúdo, tá? Ele está apenas dobrado. Então você vai desdobrar aquele mesmo conteúdo, ou seja, aqui está no sentido de uma melhor explicação e não de acrescentar algo naquilo que não existe, tá? Então tem nada a ver com alongamento, né? No meio da sessão, tá? Na verdade, o que está escrito é parte média, não tem nada de seção,
né? Não tem nada de assembleia, não tem nada disso. É a parte média, e ele trocou por no meio da sessão, como se fosse uma assembleia onde os bispos católicos se reuniram no segundo e terceiro século. Eu não entendo por que segundo século, segundo o Alon, né? O Alon e toda a protestada. A Igreja Católica, né, nasceu depois do terceiro século, mas aqui ele está falando que já existia, né, no segundo século. Não vou entrar nessa questão, viu, Alombriga? Mas tá. E ele trocou também na pergunta sobre Cristo, ele colocou apenas na questão de crer em Cristo, né? Muito sugestivo, por sinal. Tá? O que acontece? Parece uma coisa besta, mas não é. Tá? Isso aqui, toda essa adulteração provocou uma manipulação no entendimento do que Bento XVI escreveu. Então ali eu coloquei mais uma vez no slide, né, tudo que ele manipulou e adulterou, desdobramento por alongamento, né, como se Bento XVI estivesse ensinando alguém a ir para a academia, né, na parte média do texto, e ele colocou meio da sessão, e na pergunta sobre Cristo, ele colocou questão de crer em Cristo. Aqui não vai mudar muito também essa questão da pergunta e de crer em Cristo. Agora eu vou mostrar para vocês, tá? Como isso, como toda essa manipulação, como toda essa adulteração fez com que ele, né, no intuito de enganar os leitores, né, e na esperança que alguém acreditasse nele, fez com que ele fizesse toda aquela explicação maquiavélica, né, e continuasse na picaretagem de sempre. E o que eu farei agora? Eu irei colocar todo o contexto, né? Todo o contexto ah, do, do que Bento XVI escreveu, colocar tudo aquilo que ele retirou do texto, né, para tentar enganar o leitor, e eu vou mostrar para vocês que não existe nada, nada dentro do texto de Bento XVI que afirme, né, um alongamento. Eu não sei de onde ele retirou esse alongamento, né, gente? Mas enfim, vindo do Alon, né, o que pode esperar? E não tem nada de acréscimo, muito não tem nada de acréscimo em lugar nenhum, tá? Não acrescentou nem no batismo, nem no texto de Mateus e nem no credo apostólico. Houve um desdobramento, que é uma melhor explicação, tá ok? E mesmo que existisse, só para você ter uma ideia, eu vou mostrar através do texto de Bento XVI que mesmo que existisse algum tipo de acréscimo em algum, né, no texto, né, Bento XVI tivesse escrito mesmo, ó, nós acrescentamos alguma coisa, esse acréscimo não foi no texto de Mateus 28:19, tá? Eu vou mostrar que ele está se referindo a uma outra questão. Vamos lá, então. Tá? Como todo mundo sabe, né, o livro escrito por Bento XVI se refere ao credo apostólico, à elaboração do credo apostólico, e ele já começa o texto dizendo: talvez seja útil fornecer alguns dados sobre a origem e a estrutura do símbolo apostólico, que contribuirão para esclarecer o porquê do nosso proceder, a forma básica do nosso, né, a forma básica do nosso símbolo apostólico. Enfim, tudo isso aqui eu já li, tá? E expliquei nos primeiros vídeos. O que eu quero explicar agora é o texto que ele retirou, né, que ele escondeu do leitor, e o texto que ele manipulou. E tudo começa ali, ó, terminando na cidade de Roma ali, ó. Fórmula nascida na cidade de Roma. E Bento XVI escreve assim: contudo, seu lugar interno de origem é a liturgia, ou, mais exatamente, o batismo. E o ritual do batismo, por sua vez, fundamentalmente orientava-se pelas palavras de Jesus Cristo: e de fazer discípulos a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele cita Mateus 28:19 aqui, tá? De acordo com esta ordem, o batismo ouvia-se três perguntas. Preste atenção nesse, ouvia-se três perguntas, que foi isso que ele retirou do texto que ele escreveu no site, tá? Ouvia-se três perguntas. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso? Crês em Jesus Cristo, Filho de Deus? Crês no Espírito Santo? A cada uma das perguntas, o batizado respondia sim, eu creio, sendo de cada vez mergulhado na água. Portanto, a fórmula mais antiga do símbolo realiza-se em tríplice diálogo e está enquadrado no rito batismal. E aí vem
o texto, né? Lembra que ele terminou na cidade de Roma e começou em provavelmente. Agora começa. Provavelmente, ainda no decorrer do segundo, mas sobretudo no terceiro século, a fórmula tríplice. Preste atenção, coloquei no quadradinho ali. A fórmula tríplice, tá? Esta é uma fórmula que foi escrita, tá? Como se deve realizar o batismo. A fórmula tríplice, tão simples e reproduzindo apenas o texto de Mateus 28, porque a fórmula tríplice foi elaborada em cima do texto de Mateus 28, 19. Sofreu um desdobramento, mas não, ele não está falando que o texto de Mateus 28 sofreu um desdobramento, e sim a fórmula tríplice. Vou ler de novo, porque assim, ou o cara é muito retardado, tá? Ele sofre de algum problema mental, ou o cara é muito retardado, ou realmente ele é muito burro, ou muito desonesto, tá? Ou ele é muito desonesto. Isso aqui, cara, o texto é auto-interpretativo. Você não precisa fazer uma exegese desse texto. O texto é auto-interpretativo. Provavelmente, ainda no decorrer do segundo, mas sobretudo no terceiro século, a fórmula tríplice, tá? O texto, a fórmula aqui é o texto no qual nos ensina o rito batismal. Essa fórmula tríplice, tão simples, e reproduzindo apenas o texto de Mateus 28, porque o crês em Deus Pai Todo-Poderoso, crês em Jesus Cristo, Filho de Deus, crês no Espírito Santo, foi retirado do texto. Essa fórmula foi retirada do Evangelho, foi retirado do texto, a fórmula, tá? Esta fórmula, que é uma fórmula escrita, que foi escrita, essa fórmula, pela igreja, tá? Foi elaborada em cima do texto de Mateus, tá ok? E ele diz de novo, vou repetir, a fórmula tríplice, tão simples e reproduzindo apenas o texto de Mateus 28, sofreu um desdobramento, ou seja, uma melhor explicação à fórmula. E aqui vem a parte que ele adulterou e que vocês vão perceber. Em sua parte média, tá? Não é no meio da sessão, como ele colocou. Foi uma adulteração satânica que ele escreveu. É em sua parte média, ou seja, a fórmula tríplice sofreu um desdobramento, uma melhor explicação, em sua parte média. E aí ele explica qual é essa parte média, ou seja, na pergunta sobre Cristo. Por esse motivo, eu coloquei uma setinha ligando ali, ó, na pergunta sobre Cristo e ligando ali, ó, a setinha está ligando na pergunta sobre Cristo, ligando crês em Jesus Cristo, que é a segunda pergunta. E esse texto aqui onde cita, né, o rito batismal e as três perguntas, né, que, que, que a igreja fazia, as três perguntas que a igreja fazia para os batizados, tá? Ele retirou para enganar o leitor. Ele retirou essa parte do texto para enganar o leitor. Preste atenção, vou falar de novo. A fórmula tríplice, tão simples e reproduzindo apenas o texto de Mateus 28, que é Pai, Filho e Espírito Santo, sofreu seu desdobramento, sua melhor explicação, em sua parte média. Ou seja, na segunda pergunta, crês em Cristo. E eu coloquei aqui embaixo, ali onde está uma setinha para baixo ali, eu coloquei o que é a parte média. Está ali, ó, em vermelho. Por quê? Crês em Deus é a primeira parte, tá? A parte média, que é no meio, crês em Cristo e crês no Espírito Santo. Foi isto que sofreu um desdobramento. Não tem nada que sofreu um desdobramento no texto de Mateus 28, 19, cara. Isso virou retardadismo já desse cidadão, velho. O cara é desonesto, um verdadeiro picareta. Olha, dá uma olhada no que ele manipulou. Gente, ele manipulou um texto de Bento XVI, tá? Ele adulterou as palavras de Bento XVI. Ele adulterou o que Bento XVI escreveu, tá? Para tentar enganar os fiéis. Ele retirou parte do texto, fez uma montagem. Ele fez uma montagem no texto. Como eu falei, quando você faz uma citação de algo que alguém escreveu e dentro dessa citação você retira alguma coisa para diminuir o texto, você tem que colocar reticências entre parênteses ou entre colchetes para o leitor entender que ali possuía um conteúdo, tá? Que foi retirado.
E só se faz isso se esse conteúdo retirado não modifique o teor do texto, tá? Isso, se aquele texto que foi retirado, né, o conteúdo, se aquele conteúdo que foi retirado do texto modificar o sentido, não se pode fazer, tá? E ele fez, cara, ele fez tentando enganar os leitores. Isso é o protestantismo, picaretagem pura. Dá uma olhada, vou mostrar de novo para vocês. A fórmula tríplice, tão simples, e reproduzindo apenas o texto de Mateus 28, porque essa fórmula tríplice reproduzia o texto de Mateus 28, tá? Porque quando se fala, crês em Deus Pai, crês em Jesus Cristo, crês no Espírito Santo, você está reproduzindo o texto de Mateus 28. Você não está acrescentando nada no texto, está reproduzindo aquele texto. Tá? E ele fala, o desdobramento que existiu na fórmula tríplice foi em sua parte média, ou seja, no meio. E ele ainda explica, o texto é bem sugestivo e explica ainda, ou seja, na pergunta sobre Cristo. E eu vou continuar aqui o texto, por tratar-se do que é tipicamente cristão, tá? Eles fizeram uma explicação melhor sobre Cristo, tá? O porquê, tá? A necessidade de crer em Cristo como Filho de Deus. E Bento XVI escreve assim: aproveitou-se a ocasião para fornecer um resumo a respeito da importância de Cristo para o cristão, dentro dos limites daquela pergunta. Não é do texto de Mateus, é na pergunta feita no rito batismal. E para terminar a refutação de uma vez por todas, eu vou colocar novamente o texto que ele manipulou e o texto correto que se encontra no livro de Bento XVI. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso ao livro, tá? Porque eu possuo esse livro no meu site, por sinal. Vocês, ele está em PDF, vocês podem baixar o livro ou simplesmente ler, né? E, assim, vocês podem ler realmente o que Bento XVI escreveu. Então tá lá. O que ele manipulou? Na cidade de Roma, provavelmente, ali ele tirou todo um contexto, mas tudo bem, não vou entrar mais nesse mérito. Durante o segundo século, e ainda mais no terceiro século, a originalidade da simples fórmula tríplice, o qual simplesmente utiliza o texto escrito de Mateus 28, foi alongado. É a fórmula tríplice que foi alongado, não o texto. Né? É que a fórmula tríplice se utiliza do texto de Mateus 28. Né? Foi utilizado um versículo bíblico para a fórmula. Foi alongado no meio da sessão. Aqui no meio da sessão é uma piada, cara. Ele fez uma piada aqui, na verdade, tá? É em sua parte média. Isso é sobre a questão do crer em Cristo. Aqui, depois de tudo, o elemento decisivo para o cristianismo estava envolvido e considerou-se necessário dar-lhe, no âmbito da questão, como um breve resumo do que Cristo significa para os cristãos. O que está escrito realmente no livro de Bento XVI é isso aqui, ó. Provavelmente ainda no correr do segundo século, mas sobretudo no terceiro século, a fórmula tríplice, tão simples e reproduzindo apenas o texto de Mateus 28, essa fórmula tríplice, né, sofreu um desdobramento, uma melhor explicação, em sua parte média, que seria o quê? Na segunda pergunta. Está escrito aqui, ó, ou seja, na segunda pergunta, que é, qual é a segunda pergunta? Crês em Cristo como Filho de Deus. Por tratar-se do que é tipicamente cristão, aproveitou-se a ocasião para fornecer um resumo a respeito da importância de Cristo para o cristão, dentro dos limites daquela pergunta. Cara, é uma vergonha o que esse cidadão fez. É uma vergonha. Primeiro, ele passou o maior vexame nos primeiros vídeos, onde ele pegou, né, um texto manipulado de um site, né, de terceiros ainda, e começou a divulgar isso. Tomou uma surra, mas uma surra tão grande que ele sumiu da internet por um tempo. Ele tomou uma surra. Primeiro, ele tentou, né, se defender, né, tentou continuar manipulando. Ele pediu até para Lucas Banzoli ajudá-lo, e Lucas Banzoli cagou para ele, né? E, enfim, tomou uma surra tão grande e sumiu. E depois, né, deixou a poeira baixar e foi lá escrever um artigo, de novo citando o Ben 16, e agora usando uma outra parte, né, uma outra parte do texto de Ben 16, fazendo a mesma coisa, manipulando o texto, adulterando o texto ao seu bel prazer, né?
e tentando insinuar que Bento XVI, ele quer porque quer que Bento XVI afirme que Mateus 28:19 tenha sido adulterado pela Igreja Católica. Ele quer fazer isso, meu Deus do céu. E o Bento XVI, coitado do Bento XVI, só está explicando como foi elaborado o credo apostólico, como entre o segundo e terceiro século foi realizada a elaboração do credo apostólico, tá? Em cima do batismo, né, do rito batismal, que já fazia parte da liturgia, tá? Se utilizando do texto de Mateus 28:19, explicando, né, cada ponto, né, da Trindade, explicando ali nesse texto que ele citou agora, que a segunda pergunta do rito batismal sofreu um desdobramento, né? É, durante o segundo e terceiro século, sofreu um desdobramento da igreja, passou a explicar melhor a importância de crer em Cristo como sendo filho de Deus. Bem, nos primeiros vídeos eu deixei um desafio, tá, para esse picareta. Eu deixei um desafio para esse picareta, se borrou todo e sumiu, se mijou todo, cara, tá? Nem trocou as fraldas, se mijou todo. Vou deixar de novo um desafio para ele. Cara, se vista de homem, cara, se vista de homem. Vista uma calça, cara, honra suas calças, tá? E venha debater comigo no Hangout, cara. Vem debater comigo, qualquer dia que você marcar. Qualquer dia, tá? Eu tô lá para debater com você a respeito do texto de Bento XVI, tá? Vamos ver se você é homem o suficiente para aceitar esse desafio. Vamos fazer um hangout ao vivo, tá? Sem manipulações, né? Sem adulterações. Um hangout ao vivo, cara. Eu e você, tá? Só sobre o debate vai ser apenas sobre esse texto de Bento XVI. Vamos ver se você tem coragem, cara. Veste uma calça, tá? E vem debater comigo, cara. Seja homem, mostra sua cara, né? Que nem isso você tem coragem, né, de colocar sua cara aí na internet para todo mundo saber o picareta que você é, rapaz. Entendeu? Então, o desafio está lançado, cara, qualquer dia. Tô aqui disponível, tá? Eu não preciso de 20 minutos para te humilhar ao vivo na internet. Principalmente a respeito disso aqui, tá? Que é uma palhaçada, cara, que você fez. Cara, o Lucas Banzoli, tá? Que é o que seria o seu melhor amigo aí na internet, o cara tá sentindo vergonha alheia de você, rapaz. Ele nem te responde. Você cita essas porcaria aí. Você acabou de citar aí Bento XVI aí no comentário do artigo do Lucas Banzoli sobre a Trindade. Tá? Ele nem te respondeu, cara. Ele sente vergonha alheia de você. Ele já falou isso. Eu mesmo peguei e dei um print no que ele escreveu uma vez, que ele sente vergonha de você. E eu mostrei para você, cara. Você passa vergonha entre os protestantes, imagina entre os católicos, tá? E o seu site, cara, eu nunca vi. Na verdade, seu blog, né? Aquele blog de merda que você tem, cara, eu nunca vi um protestante citando um artigo seu. Só você mesmo acessa o seu próprio blog, né? E o seu canal no YouTube, então, é uma piada, né, meu? O vídeo mais acessado do seu canal lá tem 50 visualizações, né? Infelizmente, a sua credibilidade dentro do protestantismo é nula. Também, né, um sujeito que ressuscitou todas as heresias dos primeiros séculos, né? Um cara totalmente ligado à maçonaria e ao gnosticismo, né? Ressuscitou tudo que é heresia, ressuscitou a heresia dos arianos, dos nestorianos, dos valentianos, dos nicolatianos, dos marcianos, tudo que é anos, o cara ressuscitou. Tudo, aí tem um monte de anos, cara. Tudo que é anos, né? Ressuscitou todas essas heresias, cara, heresias que o próprio protestantismo ajudou a combater em certos pontos, né? Né? Por exemplo, a Trindade, o próprio protestantismo, cara, acredita na Trindade. E esse picareta ressuscitou todas as heresias, cara. Meu, o cara não tem credibilidade nem entre os protestantes, cara. Tá? E o picareta quer usar o texto de Bento XVI, manipulando o texto, adulterando o que Bento XVI escreveu para justificar sua heresia satânica. Cara. Então, assim, ó, cara, eu estou aqui disponível, tá ok? Qualquer horário que o senhor, a não ser no horário da noite, que eu também trabalho, tá? Eu trabalho, né? Eu sou um cara que eu não sou sustentado por dízimo, tá? Isso aqui que eu faço é de graça, eu trabalho para sobreviver, tá? Mas durante o dia, cara, qualquer horário, pode marcar qualquer horário, eu tô te esperando no Hangout para um debate
a respeito do texto de Bento XVI. Eu quero ver se você tem coragem de ser humilhado ao vivo, tá? Eu quero saber isso. Então, tudo bem. Fica assim, paz e bem a todos e até a próxima.